Deputado, o senhor é candidato ao Senado e nós vimos na semana passada aí uma sabotagem, um boicote à sua candidatura por parte do seu próprio partido, por parte do PT, que estava na mesma aliança, que haveria aí uma intenção de se apoiar a candidatura do André Ceciliano, que está em quinto nas pesquisas de intenção de voto. E o senhor está ali na liderança, dividindo a liderança ali com o Romário, segundo os institutos de pesquisa divulgaram recentemente. O senhor ficou frustrado? Como é que o senhor se sente sendo preterido por uma decisão de caciques partidários que desconsideram o voto popular, que desconsideram a intenção do eleitor? O eleitor quer votar no senhor, o senhor tem lá seus 17%, e de repente esse eleitor é privado de ter a sua candidatura ou de ter as condições para que ela seja viabilizada, por favor. Bom, primeiro, Cláudio, eu quero agradecer aí a você a oportunidade da entrevista, dessa conversa. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que essa pressão externa que foi feita sobre o PSB para que o PSB retirasse a minha candidatura, no meu entendimento, é uma pressão indevida e que, felizmente, não surtiu o efeito desejado, no sentido de que a minha candidatura fosse retirada. Eu fui escolhido por unanimidade na convenção do meu partido aqui no Estado, todos os convencionais votaram a favor da minha candidatura ao Senado, e nós temos o apoio de 3 outros partidos que muito me honram também, o apoio do PSOL, da Rede e do Cidadania. Então, essa candidatura é uma candidatura de 4 partidos, não é um projeto pessoal, não é uma vaidade, é um projeto de 4 partidos para recuperar uma das vagas do Senado para o campo democrático, já que hoje as 3 vagas do Senado do Rio de Janeiro são ocupadas por bolsonaristas. Isso também vem sendo demonstrado no desejo dos eleitores, como você bem disse, não é? Quer dizer, o fato de estar na liderança da última pesquisa registrada, divulgada, com 17%, à frente de Romário, que está com 16% nessa pesquisa, é um outro sinal também de que o Rio de Janeiro quer ter uma alternativa. E eu não acho justo, não acho correto, não comigo, porque, infelizmente, nesse mundo da política, essas pressões não são raras, mesmo que indevidas, mas eu acho injusto com o eleitor querer privá-lo, querer impedi-lo de escolher o seu candidato ao Senado. E as pesquisas de opinião estão me colocando na liderança. Então, por tudo isso, eu decidi manter, e também por responsabilidade, né, por bom senso, porque eu acho que não faz sentido a gente desistir de recuperar uma vaga do Senado para o campo dos democratas, tendo um adversário tão difícil quanto o Romário, que não será um adversário fácil de ser batido. Está faltando democracia interna aí, né, pelo visto. Mas no PSB vale a decisão estadual, como o presidente Carlos Siqueira sempre disse, tem sido muito correto comigo em todos os momentos, ele reafirmou que respeitaria a decisão do diretório estadual, houve muita pressão sobre ele também, e ele sempre foi muito correto, muito justo, muito firme na defesa do PSB, da autonomia do PSB, já que nós decidimos não entrar em nenhuma federação, decidimos nos manter como um partido autônomo que escolhe os seus candidatos, e também na defesa do estatuto partidário, que não permitiria uma intervenção nesse sentido para tirar um candidato escolhido pelo próprio partido no Estado. Uma das decisões que a gente noticiou, não sei se ela foi reconsiderada, foi a de a sua candidatura não receber recursos do fundo eleitoral. Essa decisão está mantida? Caso ela esteja mantida, eu pergunto 2 coisas. Uma, o que o senhor vai fazer para financiar a sua campanha? Me parece que o senhor lançou aí uma vaquinha online, uma coisa assim, se isso será suficiente. E outra, que eu acho que ela é mais ampla e mais profunda e serve como pano de fundo de toda a discussão eleitoral hoje, que é o poder dos caciques partidários na definição de quem deve ser eleito, de quem deve receber recurso, se não está faltando uma regulamentação mais precisa e mais democrática do próprio fundo eleitoral. Olha, Cláudio, em primeiro lugar, eu recebi uma sinalização na semana passada de que, de fato, havia esse risco, não é? Havia essa intenção de se suspender o repasse de recursos para a minha campanha, diante dessa pressão externa que estava sendo feita sobre o PSB. Eu recebi esse sinal e isso não mudou minha decisão, porque eu não tomo uma decisão dessa gravidade em função de recursos ou de dinheiro, eu tomo as decisões que eu tomo na minha vida, eu tomo em função daquilo que eu considero correto, daquilo que eu considero que é o meu dever cumprir,
e eu considero que o meu dever a ser cumprido nessa eleição é oferecer uma alternativa democrática para os eleitores do Rio de Janeiro para o Senado. E todas as dificuldades que surgirem, eu vou enfrentar e, se Deus quiser, vou superar todas até conquistar essa vitória com o apoio da maioria do eleitorado do Rio de Janeiro. Essa é a minha esperança. Para não depender disso, para não aguardar que essa posição seja revista, que é o que eu espero que aconteça, e, sinceramente, eu acredito que o meu partido não vai levar adiante essa pressão que está sendo feita sobre ele, não vai aceitar essa pressão ao fim e ao cabo, mas, para não ficar paralisado diante desse risco, eu decidi lançar essa campanha de financiamento coletivo, que está indo muito bem. Nós estabelecemos uma meta que deveria ser cumprida até a segunda-feira, dia 15 de agosto, portanto, daqui a uma semana exata. Lançamos na sexta-feira, em 2 dias, praticamente 2 dias, nós alcançamos cerca de 60% da meta. Um pouquinho mais de 2 dias, cerca de 60% da meta. Então, a arrecadação está superando as nossas expectativas e eu acho que ela é um retrato de uma indignação que está tomando conta da sociedade fluminense, dos eleitores do Rio de Janeiro, que não aceitam que se queira impor aos eleitores uma decisão, um veto ao nome que os eleitores querem escolher. Quer dizer, não é razoável, não é honesto, não é correto que se faça isso, né? Em relação à questão da legitimação, ou melhor, da legislação, de regras sobre a distribuição desse recurso, esse é um debate que pode e deve ser feito, mas eu acredito que, no fim, o próprio PSB, independente de qualquer regra externa, vai chegar à conclusão de que não é bom, que não é justo, que não é correto retirar os recursos da nossa campanha apenas porque nós decidimos cumprir aquilo que foi o desejo unânime da nossa convenção do PSB aqui no Estado, aquilo que é o desejo de 3 outros partidos que estão nos apoiando e aquilo que é o desejo do maior grupo, digamos assim, de eleitores fluminenses agregados em torno de uma candidatura. Por tudo isso, eu acho que, independente de regra, eu, sinceramente, tenho esperança de que seja revista. Agora, para não ficar paralisado, fomos para o financiamento coletivo. A gente está muito animado, muito agradecido e muito feliz com essa reação da sociedade fluminense a algo que a gente considera injusto.